A gênese do Grande Sertão Veredas pode ser rastreada com os documentos atualmente disponíveis, a maioria dos quais, se não a totalidade, disponíveis aqui no Instituto de Estudos Brasileiros da USP. A gênese do livro pode ser rastreada até dezembro de 1945, quando o Guimarães Rosa entrega os originais definitivos do Sagarana para a Editora Universal do Rio de Janeiro e decide viajar de volta ao sertão natal, Cordisburgo, Minas Gerais, para rever as paisagens e, segundo ele escreveu numa carta ao pai, colher material para novos livros que ele tinha em projeto. Então essa é a primeira menção conhecida de um livro que surgiria depois do Sagarana, que, como se sabe, foi publicado no início de 1946. Então, em dezembro de 1945, ele parte do Rio de Janeiro de trem, chega até Belo Horizonte, e de Belo Horizonte continua até Cordisburgo, onde os pais já não residiam, mas ele continua até lá com um amigo dele chamado Pedro Barbosa, um fazendeiro de Paraopeba, e ele fica mais ou menos uns 10 dias zanzando ali pela região de Paraopeba, Cordisburgo. Hoje o nome Paraopeba é tristemente associado a mais uma tragédia ambiental, para não dizer um crime hediondo cometido pela indústria da mineração. Mas naquela região do Vale do Rio Paraopeba, basicamente, como ele chamava a Mesopotâmia entre o Rio das Velhas e o Rio Paraopeba. Então, dessa viagem resultaram cadernetas hoje perdidas, não se sabe o que foi feito delas, mas aqui no IEB subsistem 2 folhas datilografadas cheias de anotações manuscritas que compilam, condensam mais ou menos essas anotações perdidas. No meu doutorado eu pude estudar esse documento primordial, digamos assim, do Grande Sertão Veredas e Corpo de Baile, que é o livro irmão publicado no mesmo ano. E em 2 meras páginas datilografadas eu pude encontrar até 60 células motívicas aproveitadas nos livros que seriam publicados 10 anos depois. Em 1948, Guimarães Rosa sai da Secretaria de Estado do Itamaraty porque foi transferido para a Embaixada de Paris, que era, se não o posto mais importante, um dos mais importantes da diplomacia brasileira. E ele foi designado para a primeira secretaria da Embaixada em Paris. E em 1948 ele também começou um diário chamado Nauticon, que quer dizer sozinho a bordo, segundo ele traduz, mas quer dizer marinha em grego, né? E ele anota ali várias passagens também e reflexões que seriam aproveitadas na composição dos livros e especificamente do Grande Sertão Veredas. Depois disso, nós perdemos um pouco a notícia do que ele andava fazendo, a não ser pelas cartas ao pai, seu Flor Eduardo Pinto Rosa. Se não me engano, uma de 1949, ele menciona o fato de que está escrevendo outros livros, no plural. Então, a gente imagina que não era apenas o Grande Sertão Veredas que estava na cabeça dele germinando, mas ele já planejava também o Corpo de Baile, que tem 7 novelas, cuja irmandade com o romance ainda precisa ser mais bem estudada. Mas em 1949 também nós temos o registro de que ele concluiu a primeira versão do famoso conto Meu Tio e ao Areté, que saiu póstumamente em Essas Histórias, mas nós sabemos também de outros estudos dessa gênese do Grande Sertão Veredas que o Meu Tio e ao Areté é uma espécie de embrião da fala do Riobaldo, porque é a primeira tentativa em primeira pessoa do Guimarães Rosa. Uma prosa radicalmente inovadora que só foi bem compreendida nos anos 60 com o ensaio famoso também do Haroldo de Campos. E passamos de 1949 para 1951, quando ele retorna da embaixada em Paris, vem de volta para o Rio de Janeiro, onde foi indicado para exercer um importante cargo de chefe de gabinete do ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fontoura, no segundo governo Vargas. Então ele permanece no Rio de Janeiro o resto da vida, não ocupa nenhum posto no exterior depois disso. Então, em maio de 1952, tendo entrado em contato com esse primo que Guimarães Rosa tinha lá na fazenda da Cirga, no atual município de Três Marias, ele foi para Belo Horizonte de trem, depois continuou de jipe até a fazenda da Cirga, onde passou 10 dias.
E depois passou mais 10 dias na estrada, comendo poeira, montado em lombo de mula, acompanhando os 6 vaqueiros, que eram comandados pelo Manuelzão, o famoso personagem da novela Uma História de Amor. E de 1952 até 1955, ele conta em várias cartas e documentos que foi uma espécie de transe escrita. O livro que ele planejava escrever se cindiu em 2, porque a hipótese atual mais convincente é que Grande Sertão Veredas faria parte do Corpo de Baile, como 8ª parte, talvez, do Corpo de Baile. E em meados de 1954, uma quadra de grande agitação política e grande tensão no Brasil como um todo, os 2 livros se separam. Essa é a notícia que a gente tem. E até fevereiro de 1956, quando ele termina a entrega dos originais à livraria José Olímpio, nós temos um processo absolutamente novo na literatura brasileira que tem a ver com essa autêntica revolução da primeira pessoa feita pelo Riobaldo, uma coisa que talvez só encontrasse paralelo em Graciliano Ramos e Machado de Assis, mas num patamar que até hoje as pessoas se espantam com a monstruosidade, para usar uma palavra do Silviano Santiago, desse livro que é talvez a maior obra-prima do século XX no Brasil.